Você já sentiu como se carregasse algo diferente desde que nasceu? Como se houvesse uma energia te seguindo, te guiando, influenciando seu caminho 7. Se você não entende de onde vem, saiba que esse sentimento pode não ser apenas intuição. De acordo com a filosofia budista, o último dígito do seu ano de nascimento não é um número aleatório, é um selo, um marcador espiritual que revela traços profundos da sua essência, do seu karma e da missão que você veio cumprir nesta vida. E o mais impressionante é que esse número pode explicar muito do que você vivenciou até agora, por que certas situações parecem se repetir, por que você atrai certos tipos de pessoas, por que algumas áreas da sua vida fluem sem esforço, enquanto outras parecem sempre estagnadas. A sabedoria budista ensina que esse número representa a vibração que define sua jornada, as lições que você veio integrar, os desafios que precisa superar e as virtudes que você já carrega de vidas passadas. Neste vídeo, vou mostrar o que cada número de 0 a 9 significa com uma profundidade que você nunca viu antes. Esta não é uma leitura superficial, é revelação, é despertar. Porque quando você entende a energia que está com você desde o nascimento, tudo começa a fazer sentido e a vida realmente começa a se alinhar. Se você gosta de temas como espiritualidade, saúde e autodescoberta, curta este vídeo. Inscreva-se no canal para continuar recebendo este tipo de conteúdo. Agora você deve estar se perguntando: como um número pode revelar tanto sobre mim? E é aí que começa a parte mais fascinante, porque na filosofia budista, os números não são apenas ferramentas para contar ou medir o tempo. Eles são vibrações, símbolos vivos que carregam uma energia específica, uma espécie de assinatura espiritual, que, quando compreendida, pode revelar por que você sente, o que sente, por que você atrai, o que você atrai, e até mesmo por que certas coisas parecem sempre acontecer com você e não com os outros. Os monges budistas sempre acreditaram que cada número tem o poder de abrir portais, sim, portais, mas não no sentido místico e fictício. São portais internos, portais para partes de você que estavam adormecidas. Cada número está conectado a um aspecto da sua personalidade, destino, propósito, lições de vida, traumas antigos e até ciclos kármicos que você pode estar repetindo sem perceber. E tudo isso, toda essa vibração, está escondida naquele último dígito do seu ano de nascimento. E o mais incrível é que você carregou esse número para sempre, desde o seu primeiro choro, o seu primeiro passo, mesmo sem saber que você nasceu com essa marca energética, e que ela esteve presente em suas decisões, seus medos, seus sonhos, seus relacionamentos, tudo o que você viveu carrega um pouco da energia desse número. E agora, ao entender o que ele representa, você será capaz de nomear sentimentos que antes eram apenas sensações vagas. Não se trata de te encaixotar. Não se trata de limitar quem você é. É exatamente o oposto. Trata-se de expandir sua consciência. Trata-se de olhar para sua história com mais clareza. Trata-se de finalmente entender por que algumas coisas foram tão difíceis, enquanto outras pareciam tão naturais para você. Cada número que falaremos aqui representa um tipo de força e energia que o acompanha e, se compreendido, pode se tornar seu maior aliado. Antes de começarmos a revelar o significado de cada número, há algo importante que preciso lhe dizer, especialmente se você é uma daquelas pessoas curiosas e observadoras que adoram entender as conexões da vida. Não olhe apenas para o seu próprio número. Observe também os números das pessoas próximas a você, seu parceiro, seus filhos, seus pais, avós, amigos mais próximos. Você se surpreenderá com o que descobrirá, porque quando você entende a vibração daqueles que ama, o relacionamento muda. Você começa a compreender comportamentos, padrões
e até desafios que sempre pareceram apenas da personalidade deles, mas que, na verdade, fazem parte da missão daquela alma. E muitas vezes você perceberá que os números se alinham, que não é coincidência que você e aquela pessoa tenham se cruzado. Há algo maior conectando tudo isso. E quando você vê essa teia invisível, tudo começa a fazer mais sentido. Então, observe você mesmo. Simulation. Se você puder observar com os olhos daqueles que você ama também, porque esse conhecimento pode transformar não apenas a sua vida, mas também a forma como você nutre seus laços. Número 0. O número 0 é o mais incompreendido de todos. Muitas pessoas pensam que ele não representa nada, que é vazio, ausência, mas na visão espiritual budista, 0 é o oposto disso. 0 é tudo, é o começo e o fim ao mesmo tempo. É o ciclo completo, é o espaço sagrado onde tudo pode nascer, porque nada é fixo, tudo é transformação. Se o seu ano de nascimento termina em 0, você carrega uma profunda energia de ciclos de renascimento e reconstrução. E isso pode explicar muito sobre como sua vida se desenrola. Pessoas marcadas pelo número 0 frequentemente vivenciam grandes fases de transição. É como se em cada fase importante da vida algo precisasse morrer para que outra parte nascesse. Você pode ter passado por mudanças radicais na carreira, nos relacionamentos urbanos, na maneira de pensar. Para quem está de fora, pode parecer instabilidade, mas por dentro é a sua alma dizendo: isso não me serve mais, é hora de algo novo. Essa constante reinvenção pode lhe dar uma flexibilidade que os outros invejam, mas também pode trazer a sensação de nunca estar verdadeiramente pronto. E é aí que reside o desafio, porque aqueles que carregam 0 muitas vezes sentem que estão sempre recomeçando. Você constrói, quebra, começa de novo. Você se anima, se frustra, tenta de novo. E isso pode ser exaustivo. Dá a impressão de que você está sempre perseguindo algo que nunca chega. A verdade é que você não está atrasado. Você está apenas vivendo no ritmo da sua alma. E sua alma aprendeu a confiar na flor, mesmo quando você não entende o caminho. Essa energia também lhe dá uma habilidade rara: encontrar paz em meio ao caos. Você tem o dom de ver uma saída quando ninguém mais a vê, de transformar ruínas em novos começos e encontrar força mesmo quando tudo parece perdido. As pessoas ao seu redor muitas vezes nem percebem o quanto você teve que se reconstruir, mas o fato de você estar aqui agora assistindo a este vídeo é mais uma prova de que você sobreviveu sempre que pensou que não sobreviveria. O aspecto mais bonito do 0 é que ele não impõe, ele convida, ele mostra possibilidades, caminhos, portas. Você sente que pode ser qualquer coisa que ainda esteja em construção. Algo grande está esperando por você, mesmo que você não saiba exatamente o que. E isso é verdade, porque 0 é o número do potencial. Tudo nasce dele, inclusive os sonhos mais improváveis. Mas para viver isso, você precisa confiar. Confiar em finais e, acima de tudo, confiar em novos começos. E sim, às vezes, você se sentirá perdido. Você se perguntará se está no caminho certo. Olhará ao redor e verá todos com planos definidos enquanto você ainda está se redescobrindo. Mas isso não é fraqueza, isso é coragem. A coragem de ser fiel a quem você é, mesmo quando tudo pede para você se encaixar no seu caminho, é diferente. E quanto mais você aceita isso, mais a vida começa a se alinhar com a sua essência. Então, se você nasceu com essa marca, lembre-se, 0 é um vazio, é espaço, é liberdade, é possibilidade. Você não veio para repetir fórmulas. Você veio para abrir novas portas e ensinar aos outros que o fim de um ciclo não é o fim da vida. É apenas o começo de uma nova versão de si mesmo. Se o seu ano de nascimento termina em 1, você carrega a energia da liderança, iniciativa e criação. Número 1. O número 1
É o primeiro passo. É o que quebra a inércia. Aquele que segue em frente, mesmo quando quando o caminho não está claro. Pessoas com essa marca geralmente têm uma força interior difícil de explicar. Desde jovem, você pode ter sentido que precisava tomar decisões sozinho, que ninguém faria isso por você. E de alguma forma, você conseguiu porque essa é a sua essência, forjando um caminho onde não havia nada. Aqueles que carregam o número 1 são frequentemente inquietos, visionários. Eles veem o que os outros não veem e sentem uma urgência no peito que nem sempre conseguem explicar. É aquela sensação de que você precisa fazer algo grande, deixar uma marca, alcançar algo muito além do comum. Mas, com essa força vem um fardo, porque liderar muitas vezes significa caminhar sem um mapa. É se sentir sozinho, incompreendido e até rejeitado por aqueles que não entendem sua velocidade ou visão. E talvez você já tenha ouvido falar de seu mandão controlador e independente demais. Mas, por trás de tudo isso, existe uma alma que só quer seguir em frente e que não aceita a estagnação, que nasceu para quebrar limites. Mas essa energia, se não estiver bem equilibrada, pode se transformar em perfeccionismo autoexigente, rigidez e isolamento. Pessoas com o número 1 precisam aprender a confiar, a delegar e a compartilhar, porque a verdadeira liderança não é fazer tudo sozinho. É inspirar outros a fazerem junto com você. A boa notícia é que essa energia de iniciativa lhe dá uma vantagem rara. Você não espera a vida acontecer. Você a faz acontecer enquanto os outros sonham. Você já está agindo. Enquanto os outros planejam, você já está tentando. E mesmo quando falha, você se levanta rápido. Você aprende na prática. Transforma o fracasso em experiência. Isso é ouro. É exatamente o que faz você crescer mais rápido, mesmo que às vezes pareça estar atrasado. Mas aqui vai um aviso importante. Não transforme sua independência em armadura. Você não precisa provar nada a si ou a ninguém o tempo todo. Você não precisa estar sempre certo. Você não precisa vencer todas as batalhas. Às vezes, o verdadeiro poder está em ouvir, pedir ajuda e demonstrar vulnerabilidade. E você notará que, ao baixar a guarda, as conexões se tornam mais verdadeiras e os caminhos se abrem com mais facilidade. Outra coisa linda sobre essa energia é a coragem que ela carrega. Você não tem medo de começar do zero, de mudar tudo, se necessário, para ir contra a maré. Isso pode assustar aqueles acostumados à zona de conforto, mas é exatamente o que faz de você um exemplo, um ponto de luz em meio à mesmice. Use isso com sabedoria, porque o mundo precisa de pessoas que não tenham medo de começar. Então, se o número 1 é a sua marca, aceite o seu papel. Você veio para ser um farol, não um espelho para guiar, não para seguir. Mas lembre-se, até mesmo um líder precisa de descanso, precisa de cuidado, precisa de um lugar onde possa simplesmente ser ele mesmo. E quando você encontra esse equilíbrio, nada, absolutamente nada pode impedi-lo. Número 2. Se o último dígito do seu ano de nascimento é 2, então você veio ao mundo com uma missão silenciosa, mas poderosa, de harmonizar. A energia do número 2 é a ponte entre os extremos, é aquele que ouve antes de falar, que sente mais do que os outros percebem. E por isso, desde jovem, você pode ter se sentido diferente, mais sensível, mais afetado por discussões, mais incomodado por ambientes pesados. A verdade é que sua alma veio com o dom de restaurar a paz, mas esse dom também o expõe a muita dor. Pessoas com o número 2 são profundamente empáticas. Elas sentem o que os outros estão sentindo sem que ninguém precise dizer uma palavra. E isso pode ser lindo, mas também exaustivo, porque você tende a absorver emoções que não são suas. Você sofre pelos outros, se importa quase demais. E em muitos momentos da vida, isso fez com que você se obscurecesse. Fique em silêncio para evitar magoar os outros.
Ceda para manter a paz. Fique onde não queria mais, apenas para evitar conflitos. E talvez você tenha sentido que carregava o peso emocional de todos ao seu redor. Família, amigos, relacionamentos. Você tenta ser o alicerce de todos. E mesmo quando ninguém pensa em você, você permanece firme, sustentando tudo. Mas por dentro, às vezes se sente invisível, esquecido, como se o mundo não visse seu esforço, e isso dói. Mas essa dor carrega um chamado: aprender, priorizar a si mesmo, respeitar a si mesmo, cuidar de si mesmo com a mesma ternura que você oferece aos outros. A energia do número 2 também carrega a sabedoria ancestral. Você sabe mediar. Entende que ambos os lados enxergam a verdade por trás do conflito. É por isso que as pessoas frequentemente vêm até você em busca de conselhos. Elas confiam em você. Elas sentem sua calma, sua presença acolhedora. Você precisa se lembrar de que sua missão não é salvar ninguém. É inspirar pelo exemplo para mostrar que é possível viver em equilíbrio sem se apagar. Este número também fala de parcerias nas quais você prospera. Estamos em laços, em afeto compartilhado. Mas o grande desafio é encontrar relacionamentos com verdadeira reciprocidade, não dependência. Aqueles com o número 2 frequentemente atraem pessoas que precisam de cura. E se você não estiver inteiro, pode acabar se perdendo no processo de tentar curar os outros. Portanto, cuide-se primeiro, porque somente alguém inteiro pode oferecer amor sem se separar. Há também uma força silenciosa dentro de você. Muitos pensam que, por ser gentil, você é fraco. Eles estão gravemente enganados. Sua força reside na consistência, na gentileza que sustenta, a paz que você oferece, mesmo em meio ao caos. E o mundo precisa desesperadamente de pessoas como você, que sabem unir onde há divisão, que sabem ouvir quando todos estão gritando. Não subestime isso. É uma das missões mais bonitas que alguém pode carregar. Se você carrega o número 2, sua alma tem um pacto com a paz. Mas lembre-se, não há paz verdadeira quando você se abandona. O equilíbrio começa dentro de você. Então olhe para si mesmo com a mesma gentileza que você dá ao mundo. Dê a si mesmo a compreensão que você oferece tão livremente, porque quando você se valoriza, tudo ao seu redor se alinha. Número 3. Se o seu ano de nascimento termina em 3, você carrega uma energia vibrante, criativa e expansiva. A energia do número 3 está relacionada à expressão, à comunicação e à conexão com a alegria. Pessoas com essa marca são frequentemente vistas como leves, carismáticas, espontâneas, desde cedo. Muitas se destacam por trazer alegria aos espaços, seja por meio das palavras, da arte, do humor ou simplesmente da sua presença. Mas, por trás desse brilho, muitas vezes há uma alma que usa a alegria como escudo, porque o 3 sente profundamente, vive intensamente. Tudo é amplificado. Dor, beleza, emoção. Para lidar com essa intensidade, a alma cria válvulas de escape, criatividade, exagero, humor, distrações. Você pode ser a PU, a pessoa que levanta o ânimo de todos, mas esconde suas próprias feridas por trás de um sorriso, que conta uma piada quando, na verdade, está chorando por socorro, que está sempre cercada de pessoas, mas às vezes sente uma solidão. Você não consegue explicar. A energia do 3 é como uma fonte que nunca para de fluir. Ideias, projetos, planos, sonhos, mas muitas vezes falta foco, falta estrutura. Você começa 1000 coisas, se anima, mergulha de cabeça e depois perde o interesse, deixa pela metade, e isso pode te frustrar, te fazer duvidar de si mesmo, sentir que não termina nada, que não é disciplinado o suficiente. Mas a verdade é que você só precisa aprender a canalizar, direcionar essa energia criativa com mais propósito, sem perder a leveza, mas sendo mais intencional.
Você nasceu com o dom das palavras, da arte, da sensibilidade. Você pode se expressar através da música, da escrita, da fala, tocar o olhar quando fala, ouvir. Quando cria, algo se transforma porque sua energia toca os outros de uma forma sutil, mas profunda, e o mundo precisa disso. Precisa de beleza, de verdade, de pessoas que saibam transformar o comum em algo mágico. O desafio para o número 3 é não se perder em distrações, não viver apenas na superfície, porque você tem profundidade, sabedoria, histórias que precisam ser contadas, mas muitas vezes foge da própria dor e acaba vivendo apenas o lado colorido das coisas. Isso não é ruim, mas quando você se permite mergulhar com coragem, com autenticidade, realiza mudanças, suas criações ganham alma, suas palavras ganham cura e sua presença se torna um farol. Você é luz, mas precisa se lembrar de que até a luz tem sombra e que não há problema em sentir, que não há problema em desacelerar. Não há problema em não estar bem o tempo todo. Isso não tira a sua essência, apenas o aproxima da sua verdade e o torna mais verdadeiro consigo mesmo. Mais poderosa se torna a energia que você emite para o mundo. Então, se você nasceu com a marca do número 3, abrace sua missão de se expressar, de se mover, de se transformar, mas sem se perder. Porque quando você encontra esse equilíbrio, sua vida se torna uma obra-prima. Número 4. Se o último dígito do seu ano de nascimento for 4, então você carrega consigo a energia da estrutura, estabilidade e construção. A alma marcada pelo 4 vem ao mundo com a missão de organizar, sustentar e criar bases sólidas. Você provavelmente é o tipo de pessoa a quem os outros recorrem quando tudo está desmoronando, porque você tem o dom de trazer ordem ao caos, de ver lógica, onde só há confusão de construção, onde ninguém vê possibilidades. Mas essa energia também carrega um peso, porque aqueles com o número 4 sentem que não podem falhar. Eles precisam lidar com tudo o que precisam para serem fortes o tempo todo. Desde jovem, você pode ter sentido uma responsabilidade maior de ser o exemplo, o maduro, aquele que persevera, aquele que conserta. E às vezes isso faz com que você carregue mais do que deveria, tentando carregar o mundo nos ombros sem que ninguém perceba que você também se cansa. O número 4 traz uma mente prática e racional, focada em resultados. Você gosta de estabilidade, segurança, de saber onde está, planeja, organiza, calcula. E isso o ajuda a alcançar objetivos que muitos não têm disciplina para perseguir. Mas, ao mesmo tempo, essa necessidade de controle pode impedi-lo de se abrir para o novo. Pode prendê-lo em rotinas, em padrões que o protegem, mas também o limitam. Quantas vezes você se agarrou a um relacionamento que não fazia mais sentido, só porque era a coisa certa a fazer? Quantas vezes você ignorou um pressentimento porque o plano não parecia seguro o suficiente? Pessoas com a energia do número 4 precisam aprender que firmeza não é rigidez, que ser estável não significa se fechar para mudanças. Às vezes, é preciso desmantelar velhas estruturas para construir algo ainda mais forte. E mesmo com toda essa racionalidade que você sente profundamente. Você simplesmente não demonstra. Você guarda para si mesmo. Você se importa em parecer resolvido, equilibrado, confiável, e por isso muitos nem imaginam o quanto você luta internamente. Mas a verdade é que mesmo os alicerces mais fortes precisam de manutenção, e cuidar de si mesmo também faz parte da missão. O lado mais bonito do número 4 é que ele não desiste. Você pode cair 10 vezes e se levantar 11. Você pode enfrentar crises, perdas, rupturas e ainda assim continuar construindo. E essa consistência é rara, é precioso, mas precisa vir com leveza, com fé, com permissão para improvisar de vez em quando. Porque viver não é só planejar, é também sentir. Se o 4 é a sua marca,
Abrace sua vocação de construtor, mas lembre-se, os alicerces mais fortes são aqueles que se adaptam ao terreno. Você não veio apenas para erguer muros, você veio para criar estruturas onde outras almas possam crescer, incluindo a sua. Número 5. Se o último dígito do seu ano de nascimento é 5, então você não nasceu para ficar parado. Sua alma carrega a vibração da liberdade, da mudança e de uma busca constante por novas experiências. O número 5 representa o vento invisível, imprevisível, mas impossível de conter. Pessoas com essa energia costumam ter uma inquietação interior difícil de explicar. Elas estão sempre em movimento, física, mental ou espiritualmente, e muitas vezes são incompreendidas por causa disso. Desde jovem, você pode ter sentido que não se encaixava em lugares fixos, escola, trabalho, relacionamentos, qualquer coisa que exija repetição e rotina podem sufocá-lo. Não é por preguiça, é porque sua alma anseia por novidades. Você precisa de estímulo, variedade, espaço para criar, e quando se sente preso, você se apaga, murcha, você entra em conflito interno, porque para você viver é sinônimo de experimentar, aprender, transformar. Mas essa sede por mudança também pode levá-lo por caminhos difíceis. Você pode desistir de coisas boas cedo demais. Mergulhe em novas aventuras sem pensar. A impulsividade é uma bênção e um desafio, porque tira você da zona de conforto, mas também pode levar à exaustão e à instabilidade energética dispersa. Pessoas com o número 5 precisam aprender a equilibrar liberdade com responsabilidade para voar alto, mas com direção. A verdade é que você tem uma alma de explorador. Você veio ao mundo para descobrir o novo. Não apenas lugares, mas ideias, pessoas, filosofias, estilos de vida. Sua mente é aberta, questionadora, curiosa. Você não aceita respostas prontas. Você gosta de pensar por si mesmo. E é por isso que muitas vezes sente que está sempre 2 passos à frente dos outros enquanto o mundo ainda está debatendo. Você já mudou de rumo. E sim, você pode ter sido chamado de volúvel, instável, inconsistente. O que poucos entendem é que sua consistência reside no movimento. Você se transforma para sobreviver. Você se adapta para crescer. Você vive o que a maioria das pessoas só ousa imaginar. E mesmo quando você erra, aprende rápido. Você recomeça melhor, mais consciente, mais completo. Mas aqui está um ponto importante. Liberdade não é ausência de comprometimento. É ter a coragem de escolher o que faz sentido e persistir. Nem tudo que prende é uma prisão. Algumas conexões, alguns projetos, algumas rotinas podem ser templos de expansão, desde que se alinhem com sua alma e quando você perceber que tudo flui com facilidade. Se o número 5 é a sua marca, aceite o chamado da mudança, mas não fuja de si mesmo, porque a maior jornada da sua vida não será geográfica, será interna. Será o momento em que você para e diz: agora eu sei quem eu sou e posso ir aonde eu quiser. Número 6. Se o seu ano de nascimento termina em 6, então sua alma carrega uma das energias mais sensíveis e poderosas ao mesmo tempo. A energia do amor, da compaixão e do serviço. Aqueles que nascem com esta marca geralmente têm um coração enorme, um senso de responsabilidade pelos outros e um bem-estar que vai muito além do normal. São aqueles que se importam sem pedir nada em troca, que sentem a dor dos outros como se fosse a sua, que carregam o mundo nos ombros, sem fazer alarde. Desde jovem, você pode ter assumido papéis que não eram seus, cuidado com os irmãos, discussões acalmadas, o apoio emocional da família, e mesmo quando ninguém pedia, você sentia que precisava estar lá, ajudando, confortando, fazendo tudo ficar bem. Mas por trás desse cuidado, muitas vezes há uma alma que não aprendeu a cuidar de si mesma, porque o número 6 dá tanto que às vezes se esquece de perguntar: e eu?
Pessoas com essa energia tendem a atrair todos os tipos de pessoas quebradas, pessoas que precisam de cura, que buscam um ombro amigo, um lar, um espaço seguro, e você os fornece, você sempre os fornece. Mas o desafio é entender que seu amor não pode consertar a todos, que amar os outros não significa apagar a si mesmo, que compaixão não significa carregar fardos que não são seus. E essa é uma das lições mais difíceis para o número 6, estabelecer limites sem se sentir culpado. Há uma beleza rara em como você vê o mundo. Você vê potencial onde outros veem fracasso. Você vê luz onde tudo parece escuro. Você tem o dom de transformar espaços, curar e tornar visíveis as feridas, tornando qualquer lugar mais leve, mais seguro, mais amoroso. Mas você precisa se lembrar de que até mesmo quem cuida precisa de cuidado, que seu coração também precisa de um descanso, sua alma também precisa de conforto. A energia do 6 também está profundamente ligada às raízes familiares. Talvez você valorize muito os laços emocionais, ou talvez tenha sofrido justamente por não tê-los como desejava. Mas, de qualquer forma, essa busca por pertencimento te persegue. Você tem a missão de criar conexões reais com os outros, consigo mesmo, com a vida. Só tome cuidado para não confundir amor com apego. Cuidado com controle. E mesmo com toda essa doação, você também tem desejos, sonhos, planos. O mundo precisa da sua sensibilidade. Sim, mas também precisa da sua voz, da sua arte, do seu projeto, do seu propósito. Amar os outros nunca deve significar esquecer de si mesmo. E quando você encontra esse equilíbrio, quando aprende a dizer não sem culpa, sua energia se expande de uma forma que cura apenas pela presença. Se o número 6 é a sua marca, abrace sua missão de cuidar, mas prometa a si mesmo que esse cuidado o incluirá, porque quando você cuida de si mesmo, se nutre, se respeita, então você pode verdadeiramente realizar o que sua alma veio fazer aqui. Espalhe amor, sem se perder no processo. Número 7. Se o seu ano de nascimento termina em 7, então sua alma não veio para viver na superfície. Você carrega dentro de si uma busca constante por significado, por verdade, por algo além do que os olhos podem ver. A energia do número 7 é de introspecção, sabedoria e espiritualidade. Pessoas com esta marca não se contentam com o óbvio. Elas precisam entender o porquê das coisas, mergulhar fundo, desmontar tudo, até encontrar a essência. Desde pequeno você pode ter sentido que não pensava como os outros. Enquanto todos estavam distraídos com o mundo externo, você tentava entender o interior. Você pode ter sido a criança quieta e observadora, cheia de perguntas que ninguém conseguia responder. E por causa disso, você pode ter se sentido deslocado, diferente, até mesmo incompreendido. Mas essa diferença é exatamente a sua missão. Você veio para ver o que os outros não conseguem. O número 7 tem uma conexão natural com o invisível, com a espiritualidade, com a sabedoria ancestral. Você pode não seguir uma religião, mas sente que há algo maior, algo que o guia, que fala com você por meio de sinais, sonhos, intuições, e quando você se conecta com isso, seja por meio da meditação, da arte, do silêncio, tudo começa a fazer sentido. É como se sua alma se lembrasse do caminho. Com essa profundidade, vem o risco do isolamento. O 7 gosta de ficar sozinho, precisa de momentos de retiro, de silêncio, de pausa, e isso é essencial, mas em excesso pode distanciá-lo do mundo, da vida prática, de relacionamentos reais. Então, um dos seus maiores desafios é equilibrar espiritualidade com presença, introspecção com conexão, sabedoria com simplicidade. Você pode ser a pessoa a quem os outros recorrem para desabafar, para conselhos, porque você exala uma calma, uma clareza, uma presença que conforta, mas nem sempre se sente assim por dentro.
Às vezes, você também está em pedaços. Você apenas aprendeu a esconder isso. Mas a alma do 7 só floresce quando é verdadeira, quando tem a coragem de mostrar suas perguntas, suas fragilidades, seus vazios. Essa energia também traz uma enorme sede de aprendizado, de leitura, de silêncio fértil, de conhecimento que liberta. E quando você transforma isso em prática, quando compartilha-se o que sabe, quando ensina, quando guia, você realiza um dos propósitos mais belos da sua alma, iluminando caminhos com palavras que vêm de dentro. Se o número 7 é a sua marca, abrace sua natureza profunda. Mas lembre-se, o caminho espiritual não precisa ser solitário. A sabedoria em um abraço, em uma conversa simples na presença de outras pessoas também. E quando você mistura sua profundidade com a leveza da conexão, é quando sua alma encontra o equilíbrio. Ela está sempre buscando. Número 8. Se o último dígito do seu ano de nascimento for 8, então você carrega uma poderosa energia de realização. O número 8 é o símbolo do equilíbrio entre o céu e a terra, entre o espiritual e o material. É a força da manifestação, da liderança e da prosperidade. Pessoas com essa marca frequentemente sentem, desde cedo, um profundo desejo de realizar, de crescer, de deixar um legado. Mas o que poucos entendem é que esse desejo não é apenas ambição, é um chamado da alma. Você pode ter notado que nunca se contentava com pouco, que sempre buscava mais impacto, mais resultados, mais propósito, e por isso pode ter sentido o peso da expectativa, a pressão para sempre ter sucesso, para apoiar os outros a nunca falharem. Porque quando o 8 não está bem resolvido, vive numa corda bamba entre o sucesso e o esgotamento. Essa energia traz um talento natural para a liderança e organização, criando caminhos onde os outros só veem obstáculos. Você é bom em tomar decisões, resolver problemas, transformar ideias em realidade, mas às vezes isso o isola, afasta você da leveza e do descanso, porque o número 8 luta para parar, para confiar, para abrir mão do controle. E com o tempo, isso pode desconectá-lo da sua essência. Pessoas com essa vibração têm o dom de atrair prosperidade, mas somente quando alinhadas com seus valores, quando o 8 perde o contato com a alma e vive apenas para o mundo externo. As coisas começam a se desfazer. Problemas financeiros, relacionamentos vazios, ansiedade, uma sensação de vazio, mesmo cercado de conquistas. Porque o verdadeiro sucesso para quem tem o 8 não é apenas material. É quando as conquistas externas refletem uma verdade interna. E sim, você pode ter tido que crescer cedo, assumir muitas responsabilidades, provar seu valor constantemente. Você pode ter enfrentado quedas duras, perdas financeiras, decepções onde você investiu mais, mas tudo isso fez parte do seu aprendizado. Entender que você pode ser forte sem ser rígido, que você pode ser próspero sem esquecer sua alma. O número 8 também carrega um forte chamado espiritual, mesmo que não seja óbvio no início. Em algum momento da sua vida, você sentirá que precisa de mais, que não basta ganhar dinheiro. Conquiste status, alcance metas. Há algo dentro de você que precisa servir, impactar, ajudar. E é aí que tudo muda. Quando você alinha seu propósito com seu poder de realização, você se torna imparável. Se o 8 é a sua marca, abrace sua missão de construir. Mas lembre-se, a estrutura mais importante que você pode erguer é aquela que abriga sua paz. Conquiste, sim, sem se perder. Liderar o mundo é lindo, mas liderar a si mesmo é o que realmente transforma tudo. Número 9. Se o último dígito do seu ano de nascimento for 9, então você carrega uma das vibrações mais elevadas, a vibração da compaixão, da sabedoria e da conclusão de ciclos. O número 9 representa o fim de uma jornada, o encerramento de um longo processo de
aprendizado, que começou em vidas passadas. Pessoas com esta marca frequentemente sentem, sem entender o porquê, uma profunda sensibilidade ao sofrimento do mundo. É como se o seu coração estivesse sempre aberto. Por causa disso, mais exposto desde a juventude, você pode ter se sentido diferente, como se carregasse um fardo invisível, uma dor cuja origem você não conhecia. Você pode ter sentido uma estranha solidão, mesmo cercado de pessoas. A sensação de que sua missão aqui é maior do que qualquer título, status ou conquista material. E é verdade. Aqueles que nasceram com a energia do 9 vieram para servir, curar, ensinar, transformar dor em empatia e empatia em ação. Você é o tipo de pessoa a quem os outros recorrem quando estão perdidos, porque sua presença transmite sabedoria, conforto, uma força silenciosa que inspira. Você nem sempre se sente tão forte. Às vezes, você se entrega demais, sente que carrega pesos que não são seus. E é por isso que uma das maiores lições para a sua alma é aprender a cuidar de si mesmo com o mesmo amor que você dá ao mundo. O 9 tem uma conexão natural com causas sociais, espirituais e humanitárias. Você pode se envolver com projetos, pessoas e histórias que o tocam profundamente. O desafio é não se perder nesses atos de doação, não carregar todo o sofrimento do mundo nos ombros, porque você veio para se transformar, não para se sacrificar. Sua dor também importa. Seu descanso também é sagrado. Pessoas com essa vibração frequentemente vivenciam perdas significativas, relacionamentos intensos, despedidas impactantes, porque o 9 veio para encerrar ciclos, não apenas os seus, mas também os das pessoas ao seu redor. Muitas vezes, você é a ponte entre o velho e o novo, entre o que precisa terminar e o que está prestes a começar. E isso exige força emocional, força espiritual, maturidade, coisas que muitas vezes você teve que desenvolver antes do esperado. A parte mais bonita dessa energia é que quanto mais você acolhe sua sensibilidade, mais ela se transforma em luz. Você começa a ver que sua presença cura, que suas palavras tocam, sua história pode ser o caminho para os outros encontrarem, o que significa que você se torna um espelho e um farol, mas somente quando honra seu próprio caminho com a mesma compaixão que oferece aos outros. Se o número 9 é a sua marca, abrace sua missão. Mas lembre-se, fechar ciclos não significa se apagar, significa se transformar, e você veio para que isso fosse a ponte entre o que foi e o que ainda pode ser. Agora que você entende o significado do seu número, talvez muitas coisas tenham começado a se encaixar. Situações que você viveu e não entendeu. Ciclos que se repetiram, decisões que pareciam irracionais, mas agora fazem todo o sentido, porque a verdade é que esse número sempre foi a constante reluzente que guia sutilmente sua jornada. Não é uma frase, mas é uma pista, uma chave, um reflexo do que sua alma escolheu viver nesta existência. Você pode não se lembrar, mas uma parte de você escolheu estar aqui. Escolheu nascer no ano em que você nasceu, com um número que você carrega. Porque essa energia representa uma lição essencial. E negar isso seria como recusar um presente, um mapa, um lembrete do porquê você está aqui. Quando você começa a reconhecer essa vibração dentro de você, tudo muda. Você para de se culpar tanto, para de se comparar, começa a se aceitar com mais leveza, com mais clareza, com mais compaixão. Muitas pessoas passam a vida se perguntando: por que eu? Por que isso sempre acontece comigo? E às vezes a resposta está bem ali, no último dígito do seu ano de nascimento. Este número revela o tipo de energia que te acompanha, os desafios que você enfrentará, os dons que você carrega. Quando você entende isso, você começa a agir com mais consciência, a escolher com mais sabedoria, a viver com mais propósito. Isso não significa que tudo será fácil, que agora que você sabe,
a vida se transformará em um mar de rosas. Não, a vida ainda é feita de escolhas, de tentativas, erros e acertos, mas com esse conhecimento você caminha mais conscientemente, mais desperto, mais conectado com a sua essência. E esse é o verdadeiro poder de viver alinhado com quem você realmente é. Porque quando você ignora essa energia, tudo estagna. Você se sente desconectado, perdido, como se estivesse sempre nadando contra a corrente. Mas quando você abraça essa vibração, tudo começa a fluir. As respostas vêm, as portas se abrem, e até os desafios ganham um novo significado. Deixam de ser punições, tornam-se convites para crescer. Pense nisso. Quantas vezes você sentiu como se estivesse vivendo a mesma história repetidamente? Que certos padrões se repetem, certas emoções te atingem, como ondas do nada. Isso não é aleatório. Esses são sinais. Sinais de que há uma lição ali, um ciclo que precisa fechar um chamado da sua alma para se lembrar de quem você é e viver a vida que você realmente veio viver. Então, agora que você conhece essa energia, o que vai fazer com ela? Ignorá-la e continuar vivendo no piloto automático, ou usar esse conhecimento para transformar sua vida, seus relacionamentos, suas escolhas. A decisão, como sempre, é sua. Mas saiba disso, essa consciência nunca irá embora, porque uma vez que a alma desperta, ela não volta a dormir. Agora que você chegou até aqui, me diga quantas coisas fizeram sentido para você. Quantas vezes durante este vídeo você se pegou relembrando momentos da sua vida e pensando, é por isso? É assim que funciona. Quando nos conectamos com a sabedoria que vai além da lógica, algo dentro de nós desperta. E esse despertar é irreversível. A verdade é que o último dígito do seu ano de nascimento não é apenas um detalhe, é um lembrete, um código energético que está com você desde que chegou aqui. Ele fala de quem você é, o que veio aprender e o que está pronto para transformar. E quando você começa a honrar essa vibração, a vida começa a responder de forma diferente. Bem, é isso por hoje. Chegamos ao final deste vídeo e não se esqueça de que você é uma parte crucial deste canal. Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos na seção de comentários. Se não tiver certeza do que comentar, basta digitar 100. Além disso, se você é novo e ainda não se inscreveu no canal, lembre-se de se inscrever e ativar o ícone do sino para não perder nenhum vídeo diário útil e informativo. Obrigado por assistir.